E aí, pessoal? Então, iniciando aqui a live dessa terça-feira, a primeira live do O Elefante na Sala. Vamos ter convidado hoje, teremos um convidado psicólogo sexual, Michel Lopes. Logo vou convidar ele aqui para participar com a gente. Vamos falar de amor não recíproco, término de relacionamentos e o que procurar em seu futuro parceiro ou parceira, certo? Então sejam bem-vindos. Vou deixar com que o psicólogo se apresente um pouquinho mais, fale um pouquinho mais sobre ele depois, certo? Então no momento vou convidar ele. Se tu tiver aí, Michel, pode também pedir para participar e eu aceito aqui. E aí? E aí, Jael? Escuta bem? É Jael mesmo, né? Isso, já. Tá dando pra escutar direitinho? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá. E aí, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Tudo tranquilo? Você tá em Curitiba, Jael? Tudo tranquilo. Estou em Curitiba aqui. Da onde é que tu é? Bom, Conta um pouquinho mais sobre ti. Eu sou de Itapecerica, Minas, Centro-Oeste, próximo a Divinópolis. Não sei se você já ouviu falar. Não, nunca ouvi. É uma cidadezinha de 22 mil habitantes. Interior? Interior de Minas, isso. Perfeito. E conta um pouquinho mais do que te levou a começar nessa área da psicologia sexual, psicologia da família e de casais. Antes da gente começar aqui, vamos lá. Uma base para o pessoal entender. Sim. Então, eu, desde pequeno, eu sempre fui apaixonado por conversar com pessoas, eu sempre fui bem curioso, né? E na formação de psicologia, eu desenvolvi um interesse por relacionamentos, né? Eu vi que muita gente chegava nos estágios era de demandas através de consequências de relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos e também questões que faziam mal para a pessoa ali no relacionamento, né? Então, eu acabei minha formação, logo após que eu acabei minha formação, já fiz essa pós-graduação de psicologia sexual, né? Só que não era o que eu realmente queria, né? Eu queria trabalhar os relacionamentos, trabalhar os casais, né? Só que foi uma pós-graduação muito válida para mim, porque o que acontece? Na psicologia sexual, a gente trabalha muito na capacidade da pessoa, né? Dela ali na intimidade, né? Talvez disfunções sexuais, que é uma das grandes causas de términos de relacionamentos, do desgaste, né? Que as pessoas não procuram um tratamento correto, aí isso aí vai desgastando a relação. Aí logo após que eu vi que não era aquilo que eu queria, mas iria me ajudar na minha carreira, eu falei, não, agora eu tenho que fazer o que realmente eu quero. Aí eu fui, trabalhei, fiz a terapia de casais e família, né? Aí sim eu consegui trabalhar muitas questões, por mais que seja mais voltado para a área da psicanálise, eu absorvi muito conhecimento, né? E eu já estou aí já há quase 1 ano e meio trabalhando mais focado nessa área de relacionamentos. Eu trabalho no SUS aqui na minha cidade, que a gente pega demandas de geral, né? E no atendimento online eu estou mais focado nessa área de relacionamentos. A gente está tentando criar conteúdos também, e tentando informar as pessoas, né? Porque
a gente vê que muito dos problemas de relacionamento é na falta de conhecimento e na falta de comunicação. Inclusive, vai ser várias coisas que a gente vai estar abordando aqui hoje. Só ajustar aqui. Perfeito. E dentro de todas essas demandas que tu acabou vendo no teu estágio, que te levaram a buscar a psicologia sexual e de casais e relacionamentos, qual tu acha que era a maior demanda, assim, do público? E é um público jovem, é um público um pouquinho mais velho, é um público de qual idade, qual é a faixa etária? Jael, eu acho que todos os públicos têm problemas com relacionamentos, né? No início eu achava que não, eu achava que era mais até na faixa ali de 35 anos. Só que aí, de acordo que eu fui atendendo, eu vi que não tinha nada disso. Inclusive, teve um caso que me marcou muito, que era uma pessoa de 60 a mais, entendeu? Que veio com problemas de relacionamento, que eu falei, gente, nessa etapa da vida, né, tá tendo problemas no relacionamento, e aí que eu fui mais a fundo ainda, e foi até um combustível para mim. Então, quando você me pergunta qual o público, eu acho que é geral. Acho que tudo que envolve mais de uma pessoa tá sujeito a problemas de relacionamento, tá? Perfeito, perfeito. É que também há essa ideia, e isso é bastante disseminado na internet, que o público jovem ele vem vindo com essa tendência de não se relacionar mais em relacionamentos. E o Sim, público mais velho são relacionamentos mais duradouros, relacionamentos que ficam por mais tempo, sim, pessoas que a gente vê que são casadas por 25, 30, 35 anos, e a população mais jovem muitas vezes traz essa impressão que só a gente, no caso de 23 anos, 25, 20, tem problemas com relacionamento no caso. Então, que bom que trouxe essa questão para desmistificar que realmente é um problema geral, de público mesmo. sim. Nós estamos passando por uma transição, né? Igual você falou, daquela fase das pessoas ficarem 20, 30, 40 anos juntos, para essa nova fase que é uma geração que é mais imediatista, né, Jael? A gente quer muito as coisas ali na hora, a gente não está disposto a pagar o preço por algumas coisas, né, se sacrificar por um relacionamento. A gente quer as coisas tudo muito mastigado, a gente quer viver no duas vezes, né, a vida mais acelerada. E acaba que os relacionamentos se transformaram também. Assim como a tecnologia chegou, os relacionamentos também se transformaram. E uma das maiores dificuldades são daquelas pessoas onde está no meio dessa transição, né? Talvez seriam as pessoas ali dos 30 anos aos 40 anos, 45 anos, que tem essa dificuldade em lidar com essa transição de gerações. Principalmente para quem é solteiro, né? Para quem fica solteiro, porque talvez a pessoa vem de um relacionamento longo e fica solteiro hoje, ela tem muitas dificuldades. Para ela sair, para ela tentar reconectar com novas pessoas, entrar em novos relacionamentos, aí eu tenho notado que essa faixa etária tem um pouco mais de dificuldade. Até mesmo para entender essa nova geração, né? Essa geração mais nova, ela já não tem tanta paciência com o relacionamento. As antigas gerações não, suportava várias coisas. Tem o papel da mulher que mudou muito, né, ao longo dessa transição de gerações, que antes tinha aquela questão da mulher ser muito dependente do homem, né? E hoje ela já não é tão dependente mais. Acaba que isso aí interfere muito nessa transição de gerações. Sim. De um lado, a gente também tem alguns homens continuando sendo ensinados como antigamente, que existem papéis que devem ser seguidos estritamente na casa, e temos mulheres que, com toda razão, têm medo de entrar num relacionamento
e cair num relacionamento abusivo, num relacionamento que ela vai acabar engolindo mais sapo do que realmente curtindo aquilo dali. E aí, muitas vezes, esses dois se encontram e aí é uma receita para dar ruim, né? Bom, hoje a Sim, gente tem 3 tópicos, né? Que são 3 tópicos que, assim, eu acredito que todo mundo que lide com psicologia e converse com o seu público vá ter um pouco dessa demanda, seja no consultório, seja online, porque relacionamentos, independente de quais sejam, são a chave da nossa existência, né? sim, Então, queria te perguntar, muitos me perguntaram nas caixinhas que eram apaixonados por uma menina, um menino, e esse amor não era correspondido, e só que elas não conseguiam desvincular com essa pessoa, né? Elas continuavam tentando ou com aquela esperança que um dia iam conseguir ficar juntos, e é aquele amor fantasioso de mesmo que a exatamente. pessoa não, exato, mesmo que a pessoa não goste de mim, eventualmente eu vou conseguir ficar com ela ou algo do tipo, ou eu não vou conseguir achar ninguém diferente dessa pessoa e aí acaba focando somente nela. Queria que tu falasse um pouquinho mais sobre amor não recíproco, ou às vezes a gente pode até chamar de amor platônico, né? Sim. Então, é, são vários fatores, né? Cada caso a gente pode tratar de uma forma. A gente pode ter enquadros de algumas pessoas que esse amor que está na pessoa pode estar vindo através de um quadro de ansiedade, de um quadro depressivo, né? Ou através mesmo de um momento de carência que a pessoa possa estar, né? Então, é muito relativo. Mas o que acontece muito hoje em dia é as pessoas não ficarem muito atentas aos sinais, né? Igual você falou aí, a pessoa vê que não é correspondida, que não está sendo recíproco, e a pessoa mesmo assim, ela insiste naquela relação, né? A pessoa luta tanto, que talvez ela até ganhe na, Insistência. na insistência, né? Aí, o que acontece? Aí as pessoas entram em relacionamentos, aí que vem os problemas, né? Porque aqueles sinais que foram pulados nas etapas principais do relacionamento, eles pularam ela, aí não deram importância, aí lá na frente do relacionamento, as consequências vêm. Aí que vem os problemas. E como eu disse, né, quando a pessoa está muito pensando na pessoa o dia inteiro, não consegue desviar os pensamentos, começa a atrapalhar no serviço, atrapalha na escola, pode ser um quadro de ansiedade, um quadro de depressão, né? Então a pessoa tem que estar buscando tratamento para isso, né? Quando a pessoa está o dia inteiro, nossa, só penso nela, aí pode ser, normalmente é um quadro de ansiedade, né? Então, e as pessoas confundem isso com amor, né? Porque a pessoa está ali tentando esquecer a pessoa, tentando ter a pessoa, não consegue ter a pessoa e nem consegue esquecer, né? Então, são, são coisas que a gente tem que levar em consideração e, e falar para os nossos clientes, né? Que pode ser um quadro da ansiedade e não um amor, né? Talvez a pessoa nem viveu nada com a pessoa e está ali fascinada com ela, só pensa nela, aí pode estar vindo em forma do quadro de ansiedade. Uhum. E tu acha que isso também se deve ao fato de muitas vezes o amor ele ser algo idealizado, naquele sentido que, por exemplo, as pessoas, ok, elas sabem mais ou menos o que é amor, né? É um sentimento que tu sente por outra pessoa, faz com que tu queira estar perto, que deseje o bem da pessoa, mas de alguma forma também o Jung falava bastante disso, né? Que Sim. há uma idealização do amor romântico como se fosse aquela da mitologia grega e outras Sim. mitologias, né? E isso foi passando culturalmente. E tu acredita que isso influencia também na pessoa persistir nesse amor não recíproco? Pode ser que sim, né? Aí eu já queria entrar lá no último tópico. Eu esqueci qual que era, mas é,
o que a gente Como busca, né? procurar o que a gente busca nos futuros parceiros ou parceiras. Sim. Aí eu já entraria nisso aí, né? Porque muito quando a gente insiste nesse relacionamento, é porque a gente está buscando algo que aquela pessoa tem, né? E quando a pessoa está buscando muito na outra, ela está esquecendo muito dela, né? Ela não tem o autoconhecimento desenvolvido, ainda não trabalhou ela, e talvez ela está buscando na outra pessoa uma falta que ela tem, talvez pode ser alguma questão é, familiar, né, que as pessoas buscam muito, já vem mais dessa área da psicanálise, né? E a gente tem que sempre buscar parar e refletir, né? É uma coisa que essa nova geração tem essa dificuldade. A gente parar e pensar, colocar no papel nossos pensamentos, né? Por que que eu estou gostando tanto daquela pessoa? Por que que eu estou querendo tanto ficar com ela, né? E colocar os pontos, né? E depois refletir isso. Não, mas será que essa pessoa é isso tudo mesmo? Será que ela vai me fazer feliz? Será que ela cabe no meu ciclo de amizades? Será que ela cabe no meu intuito de vida? Será que realmente a gente consegue montar, constituir uma família? A gente tem que colocar essas coisas no papel, né, que a gente passa por despercebido por causa de alguns momentos de carência, alguns momentos que a gente não está sabendo lidar consigo mesmo, a gente busca na outra pessoa. E talvez muitas pessoas se culpam por isso depois, na hora que percebe isso. E a gente não pode trabalhar com culpa, a gente não pode trabalhar com esses sentimentos, né? De pesar, né? Talvez muitas das pessoas entram nesses momentos de carência em um relacionamento e depois ficam com pena de ter que sair e suportam aquilo ali por muito tempo, né? Aí chega uma hora que ela já não aguenta mais, aí já vem os quadros depressivos, quadros ansiosos, né? Fobias, né? A pessoa vai se isolando naquele mundo, só vai querendo viver ali com aquele parceiro. Então, antes da gente pensar o que buscar em um outro relacionamento, o que é, pode estar na pessoa que a gente está procurando, a gente tem que primeiro buscar na gente, né? Ver assim, não, mas e eu? Como que eu sou? Né? E isso é uma das melhores maneiras da gente entrar num bom relacionamento, dar valor, né, também. Uhum. Sim. Eu também, levando um pouco a sardinha para o meu lado, nesse lado comportamental mesmo, das terapias cognitivas comportamentais, a gente fala bastante em repertório, né? Da pessoa ter também um repertório de si, um repertório cognitivo, no caso, de saber ter um reconhecimento das suas emoções, um reconhecimento dos seus pensamentos, saber o que tira ela o que desregula ela e assim por diante, e também um repertório comportamental também, do que fazer quando a gente tá, quando a gente não está bem. Porque uma das coisas que tu trouxe quando a gente está numa questão de carência, quando a gente está um pouco mais exposto por estresse do trabalho, seja lá o que for, estamos doentes da saúde, tudo isso, todas as situações acabam que deixam a gente um pouquinho mais vulnerável e a gente sabe que a gente busca coisas para se regular. Existem pessoas que se regulam pela comida, pessoas que se regulam correndo, pessoas que se regulam e assim vai. E existem pessoas que buscam essa regulação no outro, né? Elas querem se regular sendo validadas pelo outro. E isso também é um fato que hoje em dia, né, as pessoas falam que as pessoas se relacionam muito numa noitada aqui, aí uma noitada amanhã, depois de amanhã com outro. Isso também é enquadrado como uma pessoa com busca, pelo menos nas comportamentais e neurociências, como uma busca de dopamina e o sistema em si está desregulado. Então, o próprio fato da pessoa constantemente estar buscando um parceiro ou não estar feliz com a sua própria companhia já diz muito sobre essa pessoa. Realmente, como tu pontuou, Michel. Sim, a busca por essa dopamina barata, né, que a gente pode falar assim, que a gente meio que está acostumado com isso. A gente entra ali no Instagram, a gente está
sempre ativo ali, né? O Instagram sempre está querendo manter a gente viciado. E acaba que as pessoas viciam nesse estilo de vida, né? Querendo ir para balada, pegar uma pessoa, pegar outra, levar para a cama. É isso que acontece com a gente, essa busca pela dopamina barata, né? E a gente faz isso inconscientemente, né? E uma das coisas também que eu queria pontuar é a questão da gente sempre estar buscando a aprovação do outro, né? A gente liga muito pelo que as pessoas falam, os julgamentos, né? E existe ainda um estigma da geração anterior que para a gente ser feliz, a gente precisa ter alguém, né? E eu já venho trabalhando isso comigo mesmo, meu lado pessoal, que eu não preciso de ninguém para ser feliz. Se aparecer alguém no meu caminho, tudo bem. Eu vou me esforçar, vou fazer de tudo para dar certo, mas eu sozinho, eu dou conta de conviver bem comigo mesmo. E as pessoas estão esquecendo disso, que antes de você lidar com outra pessoa, você tem que estar bem consigo mesmo, né? Inclusive, esse ano, eu quero fazer uma viagem sozinho, para mim trabalhar esse lado meu. Eu já estou trabalhando lá no... daqui a alguns anos, né? Para mim, tá mais forte. Aprender a conviver bem sozinho. É uma coisa que as pessoas podem estar tentando também, né? Fazer isso. Lidar com a sua própria companhia. Sim, a gente está acostumado. Eu digo mais. Desculpa, Michel, quantos anos tu tem? 28. 28. Então, ok. E você? Sim, eu tenho 23. Vai ser bem Mas, mais novo. uns 5 aninhos. Mas, Bom demais, 5 anos, você tá doido. Mas parando para pensar, pelo menos eu via isso muito enquanto eu estava no fundamental, médio, nessa crescente da internet, que cada vez mais é importante que a gente tenha essa validação do outro. E essa validação vem por várias maneiras. Vem com o Michel falando, nossa, Jael, tu tá falando bem. Ou o Michel dando um like no meu stories, ou o Michel dando like no meu post, ou independente o Michel chegando para mim um dia e falar assim, eu gostei disso, eu gostei daquilo. A gente tá aprendendo a cada vez mais a se comunicar e socializar por meio das redes sociais. E as redes sociais por si só são mecanismos de puro julgamento, no caso. E não claro, tem os seus pontos ruins, tem os seus pontos bons, mas se vocês pararem para pensar, gente, deem uma olhada no Instagram. O Instagram, a maneira com que ele engaja vídeos é a gente curtindo, comentando, compartilhando, né? Ou salvando. Mas vamos deixar o salvando de lado. Ó. Curtindo é alguém te dando um reforço, te dando uma validação. Comentando é alguém interagindo contigo. Então, quem não gosta de interação social? No caso, o ser humano social por si só. E depois temos o compartilhamento. Cara, quem não gosta de... Olha, nossa, a minha informação foi tão importante que foi compartilhada. Ou os stories. Tu levanta ali a aba e vê quantas pessoas estão assistindo teus stories. Aí num dia cai e tu fala, nossa, talvez o meu dia não tenha sido tão bom. Ou para as pessoas verem. Só que, na verdade, assim, é pura uma ilusão que está girando em torno daquilo. Então a gente não pode cair nessa questão automática, gente, de estar sempre buscando uma validação externa, porque se a gente não conseguir se validar, independente da área que a gente estiver na vida, a gente vai ter dificuldade. Porque se tu não consegue conviver contigo mesmo, quando tu vai, por exemplo, para um trabalho, tu vai ter que conviver com outras pessoas, tu vai ter que saber quem tu é para tu conseguir te impor ou impor tuas vontades, tuas ideias dentro do possível. Mesma coisa na tua família, dependendo de como for, mesma coisa no teu relacionamento. Então, os relacionamentos, eles são assim, a pontinha do iceberg de uma vida toda, gente. E a gente tem vários fatores que estão influenciando e a gente não vê, mas nem todo relacionamento é a pessoa conversando com o vídeo do Subway Surf ou o vídeo de alguém cortando uma laranja embaixo para tu te manter entretido, entende? Sim. Às vezes é uma coisa chata. Às vezes tu tem que conversar sobre coisas chatas
E às vezes tu vai ter que botar a pessoa em certas situações que ela também vai te botar e isso faz parte, né? Mas tu acha que as pessoas estão um pouco menos tolerantes nos relacionamentos? Então, vamos supor, estou conversando com o Michel aqui, o Michel falou uma coisa que eu não gostei, beleza, fechei a live. Sim. Não vou levar isso para casa. Vamos supor. Sim, as pessoas, por causa dessa, até mesmo essa influência da tecnologia, está acostumando as pessoas a viverem assim, né? Vamos supor, você abre seu Instagram ali, se você está vendo algo que você gosta, você continua. Se não tá, você fecha. E as pessoas estão achando que o relacionamento é assim. Você vai, entra no relacionamento. Tá beleza? Beleza. Não tá? Tchau. E não é assim, né? Roda pra cima pra achar outro. Isso. Né? As pessoas têm sentimentos, né? As pessoas têm questões emocionais. E quando a gente envolve no relacionamento, um lado sai mal. Normalmente um lado sai mal, né? Então, as pessoas não estão querendo pagar o preço do relacionamento, né? Porque quem dera se um relacionamento fosse só coisas boas, né? Seria muito mais fácil. Aí as pessoas não querem sacrificar um pouquinho da vida a dois e chuta o balde, né? Então, as pessoas acham muito mais fácil buscar através de conflitos, discussões, do que buscar um diálogo, né? Talvez, em alguns casos, as pessoas não querem buscar uma terapia de casais para tentar resolver aqueles problemas. É muito mais fácil você falar assim, não, vamos terminar, é muito melhor, e acaba esquecendo daqueles valores que a outra pessoa tem, né? Aquilo que fez as pessoas entrarem no relacionamento, as pessoas acabam esquecendo. Por estar ali naquele imediatismo, na busca pelo prazer de momento ali, né? Que as pessoas não querem passar por esse momento de sofrimento, esse momento de desgaste. E eu acho que a antiga geração, a geração passada, ela já era muito mais paciente quanto a isso, né? E aquelas pessoas que estão naquela geração de transição dessas gerações são as que mais sofrem, que elas não conseguem entender essa geração de imediatismo, né? E não conseguem agir do mesmo jeito que as pessoas da antiga geração agem e fica ali, né, naquele meio de campo. Aí ela vai e envolve com a pessoa mais velha, ela não tem a paciência, mas não tem aquele imediatismo da nova geração e ela fica meio ali nessa dificuldade. Por isso que hoje a gente vê muito mais as pessoas vivendo sozinhas do que antigamente, né? Antigamente tinha aquele... Não sei se aí na sua região tem aquele ditado, vai ficar para vovó, vai ficar para titia, né? O soberão da família, sim, né? E hoje já não tem tanto mais esse estigma mais. E essa transição acaba que está sendo muito rápida, né? Essa geração assim, mais TikToker que fala, né? Ela já não tem tanta essa facilidade em entrar em relacionamentos e pagar o preço de um relacionamento, né? Então, que é um pouco caro se as pessoas forem pensar, né? Porque tu vai gastar teu tempo, sim, tu vai gastar energia e tu vai ter dor de cabeça. Porque relacionamento sem dor de cabeça não é relacionamento. É uma questão assim. Pensa numa coisa, são duas pessoas criadas em duas famílias diferentes, em dois contextos diferentes, tendo passado, vamos supor, pega a minha idade aqui, duas pessoas da mesma idade, 23 anos em outra realidade, com outras histórias, e aí elas vão se juntar. Quem olhasse de fora, se não falasse que era relacionamento, ia falar, nossa, daí é receita para dar ruim, né? As pessoas não vão se bicar. Mas existe uma maneira de fazer, só que às vezes o preço a se pagar não está querendo ser pago. Sim. As pessoas não querem pagar esse preço. Tem um comentário aí, Jael, você quer ler? Diga. Quero, deixa eu ver, deixa eu achar aqui, que eu acho que foi um pouquinho pra cima. Relacionamentos de hoje, em sua maioria, são muito instantâneos.
pois tem medo de aprofundamento, infelizmente. Melissa Oliveira, abraço, Melissa. Sim, Realmente, é exatamente o que a gente estava comentando aqui. Esse medo de se aprofundar também vem um pouco dessa questão do medo de sofrer. A pessoa não quer sim, sofrer, né? Então eu não entro no relacionamento, eu vou lá gostar de tal menina e eu não vou me aprofundar tanto com ela, porque se ela sair, eu não vou sentir tanto. sim, Que isso daí é uma falácia, né? Não, de qualquer forma, tu vai ter que sofrer de alguma forma, ter uma dor de cabeça de alguma forma, sendo ficando e tentando entender a pessoa, ou saindo e não querendo mais nada com ela, né? sim. E por isso que eu acho que cada vez mais a gente está vendo menos as pessoas entrar em relacionamentos, por esse medo. Né? Inclusive, eu tenho observado muito é, essa nova geração, elas se relacionam com as pessoas, mas não entram em relacionamentos mais duradouros, mais, como que eu posso falar, em relacionamentos sérios, né? Uhum. E quando existem casos assim, mais avulsos, as pessoas assim, já não conseguem conectar tanto sentimentalmente mais, né? Porque as pessoas já crescem com essa questão, com medo, né? O medo de sofrer, o medo de entrar num relacionamento, do desgaste do relacionamento. E eu acho que é uma coisa ruim, né? Para a humanidade. Porque a gente precisa evoluir como ser humano, mas evoluir de uma parte mais afetiva, né? Eu acho que para nós seres humanos esse medo, essa transição de geração está sendo um pouquinho meio difícil, né? Minha opinião é. Uhum. E o que tu diria para, assim, esse estigma eu acho que eu escutei várias vezes durante tanto a minha formação, no caso de outras pessoas falando, e algumas vezes conversando com meus pares, assim. Que quando um casal chega a ponto de ir para uma terapia de casal, é porque tá ruim mesmo. Sim, Porque é, é porque assim, tá na beira de acabar, e no caso, assim, como se ir para a terapia de casal já fosse um sinal, não, tipo assim, ruim, e aquilo estivesse já fadado a terminar. No caso, a terapia de casal ia ser só assinar uns termos antes de terminar, no caso. sim. O que eu tenho notado, Jael, é o seguinte: normalmente um dos dois está em processo terapêutico. É muito raro vir um casal falar assim, não, vamos para terapia de casal instantaneamente. Assim, é bem raro esse tipo de acontecimento. O que acontece muito é de um dos dois estar em processo terapêutico, né? Aí você chega naquele momento que a pessoa não consegue evoluir mais, só ela indo na terapia. Aí, né, provavelmente, ou o terapeuta, ou a própria pessoa fala assim, não, agora nós vamos ter que começar a trabalhar a outra pessoa também, porque eu já não estou tendo tanta evolução e, e eu quero salvar o relacionamento. Normalmente, a outra pessoa também quer salvar o relacionamento. Aí que as pessoas procuram a terapia de casais, né? É como eu te disse, normalmente uma das duas pessoas já está em processo terapêutico ou já fez, né? Nunca, assim, dos casos que eu atendi, nenhum dos casos veio as duas pessoas na primeira vez de terapia, entendeu? Ah, Sempre perfeito. eu respondi E sua pergunta. isso, a questão é mais nesse sentido de assim, tu acha que quem procura a terapia de casal, o casal já tá assim, ó, porque esse estigma que eu te trago, porque diz assim, Sim, a gente só vai pra terapia de casal, daqui a pouco, ó, já vamos sair, porque não vai, essa terapia já não vai dar certo, sim. a gente já não vai se acertar, e assim, até deu um certinho aqui, e assim por diante. O que tu diz sobre isso, para quem ainda está receoso a procurar terapia de casal, no caso? Sim, que acontece muito nesse tipo de demandas. O casal está ali, vários conflitos por muito tempo, um dos dois em terapia. Aí, por ter muito conflitos, a relação está muito desgastada,
talvez o parceiro ou a parceira trata muito mal o outro. Só que dentro dos dois ainda existe aquela expectativa de melhora, né? Aí que as pessoas buscam, né? Quando está muito ruim? É quando está muito ruim. Só que ainda existe aquela pequena expectativa de melhora, né? Porque ainda tem amor, ainda as pessoas querem salvar o relacionamento, aí que elas buscam. Mas nem sempre é caso perdido, né? Assim, eu já consegui trabalhar vários casais que conseguiram reatar e estar firmes no relacionamento até hoje. E eu tive casais assim que não conseguiram ter essa evolução e acabaram dentro do processo terapêutico, vendo que um não era para o outro, mas conseguiu fazer um término sadio, um término bacana, sabe? Sem ser aquela brigaiada, um negócio mais saudável, sabe? Ainda bem que tu já deu o gancho para o nosso próximo tópico, no caso, que esse tópico eu acredito que, nossa, deve ser uma das tuas maiores demandas, assim como a gente encontra muito na terapia esse tópico, né? Que seria como a gente lida com o término, porque a gente estava conversando agora de coisas, de situações, no caso, que conseguiu reatar, conseguiu reencontrar aquela chama que o casal já tinha, com o amor que tinha, ou qualquer coisa que o casal tenha achado que tenha ocasionado na continuação do relacionamento. Porém, tem alguns momentos que não há como. Tem alguns momentos que a gente vê que é uma pessoa X que está tentando se relacionar com uma pessoa Z e nenhuma das duas querem encontrar um meio termo nesse caso. E aí elas terminam. Só que a dor é gigantesca, no caso. Sim. Porque a gente passa por vários processos, né? O relacionamento é quase semelhante ao processo de luto, quando às vezes não igual. E aí eu queria que tu desse algumas dicas, falasse um pouco sobre o tópico. No caso, como lidar com términos de relacionamento. Então, esse tema aí realmente é um dos maiores, são as maiores demandas, né? São os términos de relacionamento. O que eu pude notar, Jael, que as pessoas sofrem, tanto a pessoa que termina, quanto a outra pessoa, né? As duas pessoas sofrem. Só que aí existe um certo prazo, né? Normalmente a pessoa que está buscando o término ali, ela está se preparando para isso, né? Então ela já sofre no relacionamento. E a outra pessoa, como ela não está preparada para esse término, ela sofre um pouquinho mais, né? No processo terapêutico, quando a gente vai trabalhar, né, nossos pensamentos, nossos comportamentos, a gente tenta trabalhar algumas outras questões primeiro, né? Mas nem sempre as pessoas fazem assim o que é proposto, né? É muito difícil. Existem dois caminhos, né? A gente enfrentar esse processo do luto de uma forma mais convicta, né? Onde a pessoa está encarando aquele término com uma certeza, né? Que a pessoa terminou ali e ela falou assim, não, eu não quero mais. É difícil a gente chegar até nesse ponto com a pessoa, porque normalmente ela tem aquela expectativa de volta, a outra pessoa acaba que talvez ainda mexe um pouquinho com a outra pessoa, chama, né? E as pessoas buscam muito passar por esse processo de luto sendo amigo da outra pessoa, convivendo com a outra pessoa, aí torna esse processo muito mais difícil, né? Uma das dicas que eu dou, terminou, tá saindo de um relacionamento, passa para o papel os seus pensamentos. Se você tem certeza que é isso que você quer tentar a última vez com a pessoa, né? Liga para a pessoa, conversa com ela, tenta essa última vez e ligou, tentou, não deu certo, agora você já tem certeza que isso não é para você. A outra pessoa já falou que não quer. Então, agora, esse é o primeiro passo. Você ter certeza que você não quer mais esse relacionamento, né? Pronto.
você já não tem certeza, você já tem certeza que é isso que você não quer mais. Você não quer sofrer mais por esse relacionamento. Aí as pessoas vêm, Michel, mas eu quero ser amigo dessa pessoa, eu quero ter ela próxima a mim. Aí eu trago para a pessoa, não, nós podemos trabalhar isso, só que vai ser a maneira mais difícil, né? Você, tendo essa amizade, conversando com essa pessoa, você vai estar relembrando todos os pensamentos, todas as atitudes, todos os lugares onde vocês foram, tudo aquilo que vocês viveram vai ser relembrado. E nisso, né, você vai acabar criando a expectativa. Você vai acabar relembrando alguns momentos bons e vai acabar esquecendo aquilo que fez vocês terminarem, né? Aqueles momentos de dificuldade, né? Por isso que as pessoas ficam num ciclo de vai, termina, volta, vai, termina e volta, porque eles não conseguem quebrar esse ciclo, né? E aí eu tento trabalhar com essas pessoas essa questão. Você tem a certeza? Tem. Então, vamos lá. Então, você vai ter que evitar essa pessoa. Você vai ter que bloquear ela de redes sociais, evitar ir nos lugares onde ela vai. Você vai ter que tentar não ter esse contato com essa pessoa. Isso aí vai facilitar um pouquinho nosso processo do luto, né? A gente trabalhar nossos pensamentos e até mesmo para você não ficar bloqueada nesse ciclo, né? Onde você vai e volta com a pessoa, mesmo se não voltar, fica pensando na pessoa o tempo todo, né? E durante esse processo, Jael, as pessoas acabam enfrentando quadros de ansiedade, quadros de depressão e tornam o nosso processo um pouco mais difícil, né? Então, as duas maiores dicas que eu dou para as pessoas que estão enfrentando esse processo de luto tenha certeza que é isso mesmo que você quer, se você não quer mais sofrer por essa pessoa, aí assim que você já tiver essa certeza, aí você tomar uma atitude para a sua vida, que é não frequentar os mesmos lugares, não ter esse contato com a família, né? Nem todos os casos é possível fazer isso, tá? Porque vamos supor um casal que tem filhos, né? Você não vai poder bloquear a mãe do seu filho, né? Aí, nesses casos, assim, quando a pessoa está sofrendo muito, a gente tenta trabalhar para ter uma pessoa para fazer essa intermediação até ela passar por esse processo do luto, entendeu? Para facilitar um pouquinho, né? Então, são algumas dificuldades que a gente enfrenta, né, nesse processo do término de relacionamento, mas é possível, né? Porque normalmente a pessoa sofre tanto, pensa tanto naquilo, que a pessoa chega num ponto nas sessões, já que ela fala assim, não, mas eu não consigo esquecer ela de jeito nenhum, né? Eu cheguei a atender pessoas, assim, depois de 20 anos de término de relacionamento, a pessoa ainda pensava na outra, né? Só que isso aí vinha de um quadro de ansiedade, né? Depois que a gente trabalhou esse quadro de ansiedade, a pessoa conseguiu superar esse amor que ela estava passando, né? Esse processo que ela não conseguiu esquecer, mesmo após 20 anos, né? Então, o término de relacionamento por mais que algumas pessoas falem que é besteira, você não fica sofrendo por amor, fica sofrendo por outra pessoa, mas a pessoa sofre muito, atrapalha muito o dia a dia da pessoa, a pessoa não consegue nem trabalhar muitas vezes, estudar, focar, concentrar, a pessoa não consegue, né? Então, o que eu falo é para as pessoas assim, você viu que está muito difícil, busca terapia, busca um profissional que já está acostumado, que vai te mostrar os atalhos, né? Porque muitas das vezes também, Jael, é uma das dificuldades, as pessoas vão querer desabafar, se abrir para as pessoas erradas, né? Talvez um boteco, né, que é se abrir ali no boteco, acaba se expondo demais, aí acaba criando vários problemas, né? Talvez a outra pessoa conta para outra, aí só vai piorando a situação. E nós, da psicologia, nós temos o nosso código de ética, a gente trabalha com técnicas, né? A gente trabalha com a ciência e acaba pontuando melhor as questões, né? Então, é uma das coisas que trabalha muito o processo também do término, né? Eu esqueci o que eu ia falar agora, buguei aqui.
Duas coisas que eu falo bastante para as pessoas de enquanto tu tenta lembrar aí, duas coisas que eu falo para as pessoas que terminam um relacionamento é que o término de relacionamento ele é difícil e ainda quando o primeiro ponto seria difícil porque é um hábito, né? Então pensa, Sim, tu tem o hábito de ter aquela pessoa. Então vamos supor, a pessoa que aprendeu a dirigir enquanto estava num relacionamento com a pessoa. Aí passou 20 anos dirigindo. Aí terminou com aquela pessoa. Quando tu pegar o carro, tu vai lembrar daquela pessoa. Tu nunca teve o hábito de fazer alguma coisa sem aquela pessoa, vamos supor, né? E, e o hábito de estar junto também é um hábito fortíssimo. Então, quando se rompe, o nosso cérebro realmente interpreta aquilo como um luto e acontece que ele vai buscar maneiras com que tu pegue novamente sim, aquela felicidade que tu tinha e que tu te regule novamente. Então, como é que tu vai fazer isso? Tentando voltar às experiências e tal. Então, o que acontece? Quando tu fica muito perto da pessoa, como amigo, como tu fica no Instagram dando uma olhada, stalkeando a pessoa, sim. quando tu fica ainda trocando mensagens, o que tu tá fazendo? Vamos botar uma coisa assim, tu tá pegando alguém que tá querendo parar de fumar e tu tá acendendo o cigarro na frente da pessoa e esfregando ela o cigarro no nariz. Sim, É altamente provável que tu vá buscar a regulação por meio daquela relação. sim, Tu vai pensar, pô, eu tô triste porque eu estou sem a pessoa. E agora a pessoa está aqui. E, obviamente, né, quando a gente não tá com o peso de estar num relacionamento, as coisas estão muito mais fáceis. sim. Por quê? Porque a gente não tem que impressionar a pessoa, a gente não tem que fazer outras coisas, e acaba Não tem que. aquela fase da conquista, né? Exatamente. E acaba que fica muito mais, às vezes, fácil de tu realmente cair numa coisa assim, pô, era bom, né? Nossa, era uma coisa legal, vamos retornar. E aí volta num ponto da psicologia, que aí entra até num ponto de análise do comportamento, né? A gente tem uma coisa na análise do comportamento, pessoal, que se chama reforço intermitente que, que é basicamente o quê? Que a gente tem o processo de extinção de um comportamento. Então, vamos supor, a gente está ali reforçando aquele comportamento. Vou fazer um exemplo muito didático aqui, pode já estar até errado, mas vocês vão entender. Tem uma criança, aí toda vez que ela acaba de comer no almoço, ela vão lá e dão uma bala, dão uma bala, dão uma bala. Aí, um dia não dão essa bala. E aí a criança chora. E os pais falam, não vamos chorar, não vamos, não vamos, não vamos. Não vamos te dar, não vamos te dar. E aí acaba que eles cedem e dão. Isso é um caso de reforço intermitente. Na próxima vez que eles não quiserem dar essa bala, vai ser muito mais difícil. Por quê? Porque a criança, ela aprendeu que quando ela busca, 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 em algum momento vai acontecer dela receber aquele reforço. Tá, Joel, o que isso tem a ver com relacionamento? Quando tu volta, vamos supor, eu tô num relacionamento com uma menina aqui. Aí eu falo, a gente terminou, vamos voltar, por favor. Tu é a mulher da minha vida, isso, isso. E aí ela vai lá e voltou. Aí vocês ficaram um tempo, terminaram. Aí tu vai lá e fala, tu é a mulher da minha vida. Não volta. Aí tu fala, tu é a mulher da minha vida e eu quero ter filhos contigo. Aí volta. Aí termina. Aí na próxima, tu é a mulher da minha vida e eu quero ter filhos contigo. Não volta. E quero comprar uma casa contigo. Aí vocês voltam. Cada vez que vocês voltam, tá mais difícil sair desse Sim. relacionamento. Tá mais difícil pro teu É cérebro um quebrar esse reforço a mais, né? por conta do reforçamento intermitente. E aí a gente chega em situações assim, ao limite das pessoas falando, eu vou me matar se tu não voltar comigo. Sim. Por quê? Porque justamente acaba que a pessoa já não tem mais meios, ela já usou tudo, já gastou o latim para aquela pessoa voltar. E aí acaba que quando só tem a última cartada e aí ela fala uma coisa dessas.
E aí a pessoa muitas vezes volta, porque obviamente ninguém em sua consciência quer uma coisa dessas. E aí tu continua um comportamento disfuncional, disfuncional, disfuncional. E isso vai criando um término completamente destrutivo para ambos. Porque em algum momento isso vai dar um rebote. E uma hora eles não conseguem levar isso aí mais, né? A relação fica tão desgastada com isso que eles não vão conseguir ir tão longe com isso, né? Por mais que muitas pessoas levem isso por anos, chega um momento ali que não dá mais. Tá tão desgastado que não existe amor, não existe nada que possa fazer com que os dois fiquem juntos, né? Aproveitar e usar o reverso do que a gente está pontuando aí agora. E tem aquele tipo de pessoa, Jael, né, que em vez de querer passar pelo momento do luto, sofrer, faz ao contrário, né? Vai para balada, quebra o cacete, né? E achando que talvez encontrando uma outra pessoa, ela consegue passar por cima desse processo do luto. E não, a pessoa acaba ela acaba encontrando outra pessoa, mas ela encontra outra pessoa querendo repor a outra, né? Colocando ela na falta da outra pessoa. Aí acaba que a pessoa dá poucos meses que a pessoa saiu de um relacionamento, já entra no outro, aí a pessoa não consegue ter longevidade nesse relacionamento, porque ela só estava cobrindo a falta, acaba o relacionamento, aí acaba o relacionamento, ela busca outra pessoa para suprir essa falta de novo, né? Então, a pessoa fica nessa, sai de um relacionamento e já entra no outro. Entra num relacionamento, já sai do outro rapidinho. E isso aí acaba desgastando as outras pessoas, né? Que não tem nada a ver com a situação. Por isso que as pessoas têm tanto medo de relacionar, que as pessoas entram em relacionamentos com esse tipo de pessoa. A Dani comentou que, como dizia minha mãe, ninguém ama sozinho. O amor tem que ser recíproco, né? Se não tiver reciprocidade no relacionamento, é muito difícil dar certo, né? Não, é realmente. E essa questão, como tu disse, as pessoas elas buscam, quando elas vão buscar em outras pessoas, em outras pessoas, em outras pessoas, elas estão num processo de tão forte de querer achar a resposta nos outros que elas muitas vezes não se perguntam, elas não se perguntam o que elas estão fazendo, no caso. Estão magoando, estão. E outra, quanto mais vai machucando, vai machucando, vai machucando pessoas, daqui a pouco chega um momento que fica saturado para ti e vai ver em certa situação, vamos supor, numa cidade de 22 mil habitantes, fica saturado para todo mundo. Vai ver, tu fica conhecido, no caso. E fica uma situação chata, que aí tu começa a criar um ambiente completamente não propício para que tu consiga o que, na verdade, tu sempre quis. Só que tu não soube procurar, no caso. Sim. Por isso que é tão importante a gente desenvolver o nosso autoconhecimento, se conhecer, né? Porque quando a gente está bem consigo mesmo, a gente pensa duas vezes antes de entrar no relacionamento, antes de fazer hora com a outra pessoa, né? E a gente acaba parando e refletindo, mas por que eu tô entrando e saindo num relacionamento assim tão rápido, né? Por que eu tô nesse ciclo aqui? Por que eu tô indo e voltando com minha ex sempre, né? Então, a gente acaba entrando nesses temas quando a gente está desenvolvendo nosso autoconhecimento. Existe uma teoria aqui, que eu até separei para me comentar ela, que é a teoria do triângulo do amor, né? Que é onde a gente separa três coisas importantes para um relacionamento, para ele dar certo, né? Que é a questão da intimidade, onde a gente busca a química com a pessoa, busca aqueles momentos de prazer mesmo, né? Aquele momento que a pessoa te deixa bem, te faz bem, né? Tem o momento da paixão, né? Que é o amor, é aquela paixão mesmo que você vê aquela pessoa que seus olhos brilham, né? E tem o terceiro componente, que é o compromisso, né? Que é muito que está faltando no relacionamento de hoje. As pessoas não querem ter esse compromisso com a outra pessoa, né?
e muitas vezes a gente esquece o compromisso afetivo, né? E acaba que uma pessoa faz a outra sofrer, aí aquela que está sofrendo faz outra sofrer, e eu vejo muito isso, né? É meio triste, mas sem querer ser hipócrita, que a gente vive isso também. Eu sou solteiro, acaba que em alguns momentos da minha vida eu vivo isso, e realmente é muito difícil a gente ter esse compromisso afetivo com as outras pessoas, fazer com que as outras pessoas entendam o que você está buscando, né? Porque por mais que eu esteja bem comigo, é difícil você chegar para uma pessoa e falar assim, não, eu acho que a gente não vai dar certo, né? Por causa disso, isso e aquilo, né? E muitas vezes você é visto até como escroto, como mal, não sei, você é visto como uma pessoa ruim, né? Então, essa comunicação entre as pessoas acaba se tornando cada vez mais difícil os relacionamentos. Tainá Macedo. Isso. Quanto mais nos relacionamentos e não dá certo, mais é difícil de acreditar no amor. Sim, é muito difícil, Tainá. Cada dia, cada vez que você aumenta esse repertório seu de relacionamento, seu repertório de vida, você acaba desenvolvendo seu amor próprio, né? E quanto mais amor próprio você tiver, mais seletivo você vai ficar e mais você vai acabar diminuindo a probabilidade de entrar em um relacionamento, porque você vai ficar muito seletivo, né? Naquele momento você vê assim, aquela pessoa não é para mim, você não vai querer se relacionar com ela, você vai cortar aquilo ali, né? Então, quanto mais você tiver mais autoconhecimento, mais amor próprio, você vai ficar mais seletivo e assim você vai diminuir um pouco as pessoas que você se relaciona, vai escolher bem, ver se aquela pessoa realmente é para você ou não. Uhum. Michel, eu acho que está no momento da gente pedir as perguntas já, que tu trouxesse também já o triângulo do que a gente procurar num parceiro ou parceira futuramente. Eu acredito que agora a gente possa abrir as perguntas. Então, Sim. no momento, a live agora é de vocês, gente. Se vocês tiverem algum tipo de pergunta pro psicólogo ou para mim, podem enviar aqui sobre relacionamento. A hora é agora, né? Bom. Chega as perguntas aí, pessoal. Pode ficar à vontade. Isso, a gente tá. Queria, por enquanto, que as perguntas não chegam, queria agradecer a tua presença, Michel, pelo teu tempo. Eu que Foi agradeço a oportunidade. Tomara que seja a primeira de muitas, né? Com certeza. O conteúdo que tu trouxe foi muito, muito bom. Acredito que nós tivemos uma conversa também que possa ter gerado muitos frutos para as pessoas que estão vendo, né? Eu espero que, pelo menos nesse ponto de relacionamentos, amor não recíproco, as pessoas tenham achado pelo menos uma luz. E agradeço que tu tenha disponibilizado o teu tempo no caso de trazer esse conteúdo e trazer um conteúdo tão de excelência, assim. Então, as portas do perfil estão sempre abertas para ti, tá? As perguntas estão chegando agora, e aí vou fazer para ti e tu responde, pode ser? Eu que agradeço, viu, Jael? E como eu te disse no Instagram, eu tenho certeza que você será um grande profissional aí da nossa psicologia. Até citei de exemplo o Rafael Grata, que eu acho seus vídeos assim, tá seguindo uma linha bem parecida com a dele. Uma hora vai bombar e você vai longe. Então vamos lá, as perguntas? Vamos lá. Aqui é a primeira. Como saber se não entramos em um relacionamento rebote? Eu acho que você pode começar observando se você não está repetindo, né, essas questões. Talvez saindo de um relacionamento, entra no outro, né? Você tem que aproveitar, dar seu tempo, viver o luto, sofrer um pouquinho, chorar, que isso faz parte do término, né? E saber em qual momento que você está da sua vida, né? Talvez você está ali com um relacionamento tóxico e você vai buscar um outro relacionamento para
só se curar de um relacionamento. Você não está buscando a sua melhora real em você. Você só está procurando preencher esse vazio que ficou do outro relacionamento. O ideal seria você sair de um relacionamento, sofrer, passar pelo processo de luto, trabalhar essas questões, se possível, trabalhar em terapia, para depois você envolver com outra pessoa. Se você romper esse espaço do término, você pode entrar nesse efeito rebote, né, Jair? Uhum. Exatamente. E uma coisa que tu trouxe aqui que pode acontecer e talvez possa gerar essa complicação é quando as pessoas elas terminam dentro do relacionamento e continuam com a pessoa já não gostando mais, já não tendo mais nenhum tipo de amor, só fazendo a burocracia toda, e aí passa, sei lá, meses, e aí a pessoa cria coragem de terminar. E aí, quando essa pessoa cria coragem de terminar, ela vai lá e já aparece com outra. Mas nesse Sim. caso, ela terminou já dentro do relacionamento, e aí? Aí eu já ligo na pergunta seguinte. A Thaís Machado, abraço. Qual o tempo ideal entre um relacionamento e outro? Responder essa pergunta da Thaís, né? Cada término é uma história, né? Cada caso é um caso. A gente não pode dar um prazo de validade no geral, porque cada pessoa vai sofrer de um jeito, cada pessoa vai passar pelo processo do término de uma maneira, né? Então isso é muito relativo. Mas é aquele tempo ideal para você conviver bem sozinha. Na hora que você falar assim, não, eu estou bem comigo mesma, então já é a hora de eu talvez entrar num próximo relacionamento. Assim, agora a gente estimular em tempo de meses, anos, a gente não pode fazer isso, porque tem pessoas que levam anos, tem pessoas que levam dias, tem pessoas que levam meses, então a gente não pode generalizar isso, né? Então é aquele momento que você se sentir bem consigo mesmo, que aí você estará pronta para partir para um próximo relacionamento. Isso, e pessoal, você sempre tem que ter em mente, e eu sempre falo aqui no perfil, quando a gente está falando de comportamento, quando a gente está falando de pessoas, é muito difícil a gente botar um tempo estipulado, porque cada pessoa tem a sua subjetividade. Tu não pode. Muitas vezes as pessoas perguntam para mim, Jael, quanto tempo demora para criar um hábito? Olha, fazem um estudo e conseguem ver a média. Mas vai ver, o Michel tá vivendo uma vida diferente da minha e eu vou conseguir melhor do que o Michel, ou vice-versa. Sim, Então, sim, a gente sempre procura, porque o ser humano ele gosta de coisas certas, né? Ele não gosta muito de sim, lidar com a incerteza, mas quando, como tu disse, bem falado, quando a gente está buscando um tempo específico, algo específico, é sempre bom a gente analisar a situação que a gente está na vida e quão bem a gente está consigo mesmo, né? Porque entrar num relacionamento se odiando ou não gostando de algumas partes de si mesmo que são importantes para a convivência, é uma receita para ou tu machucar outra pessoa ou os dois se machucarem. sim. E acaba que nesse período ali do término, esse processo de cura, acaba que acontece algumas coisas também, né? Então pode ser que de uma pessoa não aconteça nada e pode ser da pessoa seja um período todo turbulento, né? Então isso aí influencia também. Isso, e eu também daria um conselho maior, assim, que talvez vejam as pessoas que vocês estão se relacionando e se essas pessoas em si, elas estão mantendo contato com ex, mantendo contato ou assim, ainda muito vinculado, porque eu já ouvi várias reclamações de, comecei a me relacionar com um menino ou com uma menina e ele simplesmente voltou com a ex, voltou com a ex Sim, com o ex. E aí acaba que tu te colocou numa situação, claro, a outra pessoa, a gente pode falar que foi um escroto, ou escrota, mas ao mesmo tempo tu também não analisou a situação tão bem. Tu pensou, sei lá, agora eu vou ser diferente, ou agora vai ser isso. Então, sempre olha pra pessoa e pra ti. Isso sim, sempre, eu acho que é uma sempre. ótima dica. Temos uma outra pergunta aqui, uma pergunta muito interessante. Jaque, isso. Quais são as estratégias
de valorização do outro para que o amor seja cultivado? E essa é difícil, hein? Então, a gente valorizar o outro é, assim, é difícil porque a gente não sabe o que o outro gosta, como que o outro gosta de receber como talvez um elogio, né? Mas o que eu vejo que o que mais desgasta na relação e o que mais atrapalha é a relação ficar ali sempre na mesma coisa, na rotina, né? E os casais acabam esquecendo de sair da rotina, né? Então, uma das coisas para a gente tentar manter o relacionamento, tentar manter a chama do amor, é fazendo coisas diferentes, né? Não deixar que o relacionamento vire uma rotina, não vire uma coisa chata, né? Porque tudo aquilo que você faz sempre o mesmo vai ficando chato com o tempo e vai desgastando, né? Uma coisa para a gente poder tentar valorizar o outro é agradar a pessoa, é buscar mais diálogo, né? Melhorar a comunicação. Porque o que mais destrói os relacionamentos hoje é essa falta de comunicação e a rotina. Porque as pessoas sempre querem expor o ponto de vista delas, mas não estão dispostas a escutar o que a outra pessoa tem a falar. Então, uma das coisas para valorizar o relacionamento, para ajudar a manter ele, seria a boa comunicação e não deixar que vire rotina, né? Acho que seria dois pontos cruciais para manter essa relação. Agora, para valorização do outro, aí eu acho que é muito relativo, porque cada pessoa tem seus gostos, cada pessoa tem suas manias, seu jeito de lidar, né? Então, acho que já é um pouco mais complicado eu estar falando. E aí a gente entra num ponto que é essencial, né? Que é a comunicação. Pergunta Sim. e e externa também. O outro, assim como tu não pode não saber o que o outro gosta para ser valorizado, o outro também não consegue saber muitas vezes o que tu gosta para ser valorizado, né? Então aí às vezes não tá tendo essa comunicação e dá ruim. Gente, alguma pergunta a mais? Cálice, fale agora ou cálice para sempre. Que para pegar esse tema aí de casal, a gente já pega e faz esse jogo de palavras aí, brincadeira. Sim. Aproveitar e agradecer a todo mundo, né, Jael, que participou da live, né? A live vai ficar disponível no perfil do Jael, acho que vai ficar na minha também, se tiver opção, não sei se tem. Vai sim. E convidar a todos, né, para estar seguindo o Jael, tá me seguindo também. Daqui a alguns dias eu vou estar lançando um livro, viu, Jael? Antes do Amor, onde a gente vai contar a história da Ana e do Lucas. São duas pessoas fictícias, mas, tipo assim, que dá pra gente aprender muito com esse relacionamento dos dois, né? Então, eu já convido a todos, assim que a gente estiver lançando, para estar lendo, né? A gente vai estar disponibilizando em plataformas digitais. Vai ser um livro bem bacana. Não, pode deixar que a divulgação desse livro, pela minha parte, será feita. Também queria agradecer ao pessoal que veio à live. Chegou duas perguntas aqui a jato no final. A primeira é da Kaiwane. Como identificar se realmente ama o parceiro como cônjuge ou se apenas é um carinho, afeto, dependência da presença da pessoa? Então, né? Isso aí também é uma pergunta bem difícil. Então, a gente tem que ficar bem atento aos sinais, né? Porque por mais que a pessoa dê aqueles sinais de afeto, aqueles sinais de amor, será que realmente essa pessoa é a pessoa certa para você? Será que ela está suprindo todas as suas necessidades, né? Será que essa pessoa consegue se sacrificar em alguns momentos para se satisfazer? Porque o amor tá nisso aí também, né? O sacrifício, a resiliência, né? E as pessoas acabam esquecendo dessas coisas no amor. Por mais que a gente ame a outra pessoa, que a outra pessoa te ame, existem muitos casos já. Eu me perdi aqui no meu raciocínio, mas eu vou voltar. Por mais que a pessoa te ame, não quer dizer que ela seja a pessoa ideal para você. Do mesmo jeito que você ama a pessoa, talvez pode ser que a pessoa não seja a pessoa ideal para você.
Muitas pessoas vivem em relacionamentos tóxicos, onde o companheiro ama a outra pessoa, mas mesmo assim ela é tóxica para outra pessoa, né? Ela trata bem a pessoa em alguns momentos, mas depois chega em casa, é, briga por coisas bobas, um ciúme excessivo, bate na pessoa. Então, a gente tentar generalizar todos os casos aqui seria um pouco complicado, mas nem sempre o amor vai ser de uma forma leve, né? Então, muitas vezes a pessoa vai amar muito a outra pessoa, mas vai demonstrar isso de uma forma tóxica, de uma forma agressiva, né? Então, talvez não seja o amor que eu quero para mim, né? E talvez você pode estar amando a outra pessoa e ver que essa outra pessoa não faz bem para você, né? Então, seria uma das formas de você estar identificando isso aí. Isso, sobre a questão da dependência emocional, a gente não pode dizer ao certo se tu tá dependente ou não dessa pessoa, obviamente por não saber todo o caso, mas a gente também poderia falar que a receita para a pessoa ficar dependente emocional, uma das coisas centrais, seria a pessoa ela não ter coisas para si. Então, quando vamos supor, vamos supor, vamos pegar o meu exemplo, eu namoro. Aí eu vou treinar na academia, vamos supor, vou treinar com ela. Aí eu vou ver um filme que eu gosto, vou ver o filme com ela. Aí ó, as mãos se entrelaçando. Aí eu vou comer, eu como com ela. Aí eu vou tomar banho, tomo banho com ela. Aí eu vou lá e vou viajar, tenho que viajar com ela. Daqui a pouco, eu não tô conseguindo nem saber quem é o Jael e quem é ela. Sim. E nesse caso, para depois tu desembaralhar tudo isso, é difícil. Então, assim, façam as coisas juntos, tem que ser feito. No caso, é gostoso, é bom ter alguém junto, mas ao mesmo tempo sempre tenha uma coisa tua. Sempre, sempre, sempre. Então, por exemplo, eu sempre tenho minha academia, e a academia, assim, é crucial, a minha corrida e essas coisas. Então, sempre quando eu vou para academia, sempre quando eu vou para natação, sempre que eu vou correr, é eu sozinho, eu na minha. Quando eu vou estudar, a mesma coisa. Então, existem momentos que tu Sim. precisa ter para ti mesmo. Porque se tu só fizer as coisas com aquela pessoa, é aquilo que eu te falei, vai virar um hábito e quando essa pessoa sair, teu cérebro vai sentir uma ausência gigantesca, tu vai sofrer e assim por diante. Sim, a gente precisa ter nossos momentos de individualidade, né? Por mais que você esteja num relacionamento, você precisa ter seus momentos, né? Ter aqueles momentos com seus amigos também é importante. Que as pessoas costumam se isolar, né? Entra num relacionamento, aí se isola ali naquele mundo, aí acaba que se esbarra nisso que você falou. Você acaba perdendo as suas características, né? Acaba se misturando a outra pessoa. Nem sei quem mais é o Jael, nem sei quem mais é a namorada, tipo assim, que os dois estão tão juntos que talvez ali você muda um pouquinho do seu jeito para poder agradar ela, ela muda um pouquinho do jeito dela para te agradar, e os dois acabam perdendo um pouquinho dessa essência que era única sua, que era única dela, e acaba desgastando isso aí também, Uhum. né? E a última aqui, a Giane. Estou passando pelo processo do luto. Terminei recentemente. Mas sinto que estou bem. Será que eu já estava passando por esse luto do término antes mesmo de acabar? Pode ser. Assim, a Difícil gente não dizer, né? sabe. A gente não sabe como que foi o caso, mas vamos tentar criar um exemplo aqui. Talvez a pessoa já esteja passando por momentos difíceis no relacionamento, vai perdendo aquela admiração pela pessoa, pelo companheiro, vai acontecendo coisas que vai desgastando na relação, vai virando rotina. A pessoa já vai se preparando para esse momento, né? Que ela já vai tendo aqueles sinais, né? E a gente tem que ficar atento a esses sinais. Porque a outra pessoa dá os sinais e a gente também dá os sinais para outra pessoa quando a gente não está contente. Né? E vai muito da maneira que foi o término, o que aconteceu, quais foram as experiências dos dois, né? Se foi um término tranquilo, se foi um término mais conturbado, se tinha muitas pessoas envolvidas. Tudo isso reflete nesse processo. Né? Então, pode ser um processo simples ou pode ser um processo conturbado.
Perfeito. Recebemos uma aqui. Sou garota transexual. Já desde os 18, sempre tive boas amizades com alguns amigos. Mas depois de um tempo, muitos já querem ter algo sério. Mas eu evito, tenho medo de estragar. Isso é medo? Tá. Então, Isso, uma pergunta um pouquinho mais rebuscada aqui. sim. Eu não entendi. A pergunta aí é em relação a amizades ou a relacionamentos afetivos mesmo? No caso, eu acho que a pergunta é se esse medo de estragar as coisas com os amigos que querem ficar com ela Tá. Querem é um ficar medo, com ela. é realmente um medo, assim, é uma evitação que ela tá tendo, um bloqueio. Sim. Então, isso aí tem que ser analisado, né? Porque às vezes a gente pode estar confundindo, né? A amizade, talvez a atenção que a outra pessoa dá com o interesse, né? Porque eu sou muito disponível aos meus amigos, né? Então, vamos supor. A relacionamento Agora ela afetivo. confirmou aqui. Isso. Então, aí você tem que ver, será que se eu me relacionar com esse meu amigo, será que eu não vou atrapalhar a nossa relação de amizade? Como que vai ser depois? Né? Então, você tem que analisar bem essa situação, porque pode ser que você consiga manter a amizade e pode ser que você não consiga. Você tem em mente, bem definido, que isso realmente é só amizade, né? Numa escala, eu costumo usar muito nas nossas sessões, as pessoas fazer meio que um pódio de amizades. Aí lá em cima você coloca os melhores amigos, embaixo os amigos, mais embaixo os colegas, mais embaixo os conhecidos, né? Onde que essa pessoa está nesse ranking de amizades seu, né? Será que num momento de dificuldade essa pessoa não seria uma pessoa que poderia estar ali com você, né? Então, tudo isso você tem que colocar no papel, analisar bem, né? Para não atrapalhar essa amizade. E esse não pode estar vindo de você. Será que eu consegui responder? Acredito que sim. E também a questão de ficar com amigos, de pegar amigos e tal, é uma questão delicada, porque também a gente não sabe o quanto disso é uma carência do momento, o quanto disso não é uma questão de tu realmente estar querendo que alguém esteja ali para ti e isso se manifestar como uma forma de tu pegar a pessoa, tu beijar a pessoa e assim por diante. Então a gente tem que ver essa questão, porque às vezes realmente não vale destruir uma amizade por uma simplificada, porque justamente a pessoa só vai querer ficar. Ou ou tu só quer ficar e a outra pessoa quer namorar. Aí sim, aí vai ser uma receita para terminar, porque duas pessoas simplesmente querem coisas diferentes e ali tu vai estar dando um reforço, tu vai estar alimentando, no caso. 18 anos, fiz a minha cirurgia. E antes disso, já tínhamos amizades desde a infância. E hoje quer algo, eu fujo, com muito medo. Tu tem contato com essa pessoa? Essa é a questão, né? Porque se tu tem um contato e essa pessoa é uma grande amiga, assim, aquela que conversa sempre, pergunta sempre, aí talvez valha a pena. Desculpa, não vale a pena. Mas se acaba que é uma pessoa que tu já não conversa tanto, tu também não sente alguma coisa a mais, às vezes não vale a pena forçar. Ou algo tipo, pelo simples fato de alguém gostar de ti. Sim, ela comentou aqui que essa insistência já faz 4 anos. Aí talvez ela possa até repensar esse tipo de amizade, né? Já que já vem há 4 anos, realmente quer uma amizade, né? Talvez a pessoa está deixando claro para você que ela quer um relacionamento, né? Então, isso você tem que analisar bem, né? Tudo que vocês conversam, tudo aquilo que vocês comunicam. Perfeito. Pessoal, um grande abraço. Que é isso? O iPhone tem as suas mágicas aqui. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado pelo pessoal que segue o Michel, o pessoal que me segue, para a presença de vocês. Convido vocês a visitarem o perfil do Michel, convido vocês a visitarem o meu perfil. Olhem, os dois conteúdos são feitos com muito carinho.
A gente tem muito amor pelo que a gente faz, então realmente é algo que passa por um crivo muito grande. Michel está prestes a lançar um livro, então assim que ele lançar, a gente vai comentar aqui e eu já trago mais detalhes para vocês no meu perfil. No mais, eu queria agradecer o pessoal por ter comparecido ao primeiro Elefante na Sala, que justamente é o quadro aí que eu vou estar entrevistando psicólogos ou psiquiatras e profissionais que queiram trazer um ponto de vista ótimo, como foi visto hoje, sobre algum tópico. As portas estão sempre abertas para ti, Michel. Muito obrigado pela oportunidade, espero... obrigado o pessoal daqui de Itapecerica que está acompanhando, meus seguidores, a Dani Aguiar, a Thaís, né, a Giane, todo mundo que participou, muito obrigado, né, quem fez pergunta, quem participou. Espero que a gente tenha ajudado, né, algumas pessoas, a Dani também que está aí. Agradecer a todos e esperem por novas lives, né? Hoje foi com o Jael, eu participei nesse espaço dele. Eu quero estar participando outras vezes, viu, Jael? Pode Talvez a deixar. gente trazer novos temas para a gente estar trabalhando. Com certeza. Também vou estar trazendo alguns outros profissionais para estar tirando algumas dúvidas, estar trabalhando, que isso aí ajuda muito algumas pessoas, né? Com certeza. Então, no mais, gente, uma boa noite, um bom resto de noite aí para vocês. Continuamos nos comunicando pelo Instagram. Amanhã já tem vídeo. Michel, as redes dele estão aqui em cima ou vão estar disponíveis quando a gente publicar a live. E no mais, é isso, gente. Uma boa noite, muito obrigado e bora ficar forte que nem elefante. Boa noite, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.